Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Mês ao Vivo, hoje 4 de novembro de 2021. Eu sou Luiz Marcati, sócio-presidente da Mesa Corporate Governance e também conselheiro de administração. Estará comigo, como sempre, Herbert Steinberg, sócio fundador da Mesa e também conselheiro de administração, além de presidente do nosso conselho. O tema que a gente escolheu para hoje faz parte um pouco de tudo isso que a gente está vivendo, principalmente no mundo empresarial, projetando o que virá para o próximo ano e como nós iremos atuar, buscar mitigar nossos riscos e alcançar as melhores performances possíveis. Entre todas as questões que nos trazem nesse momento, uma delas, sem dúvida alguma, está presente na grande maioria das empresas, dos boards, diretorias, das sociedades, que é a questão energética. A crise energética, o custo energético, a crise hídrica, tudo que está se abatendo sobre nós, não só no nosso país, mas no mundo como um todo nesse momento. E, por coincidência ou não, principalmente no momento em que os temas ligados ao ESG, Environment, Social and Governance, ganham um espaço muito maior de discussões e de ações. Então, como transformar essas preocupações em ações, como transformar essas ações para mitigar nossos riscos e buscar alcançar os nossos ganhos, a performance que a gente tanto busca nas empresas onde atuamos. Estará conosco para trazer muito do seu conhecimento, experiência no assunto, Eduardo José Bernini. O Bernini é além de um amigo nosso, um parceiro antigo, já tivemos oportunidade de atuar juntos em conselhos. O Bernini é um profissional de longa e de grande sucesso na sua carreira, no mundo empresarial, tanto no setor público quanto no privado. Ele é fundador, sócio da consultoria Tempo Justo e também membro de diversos conselhos de administração. Mas antes de trazer o Bernini, eu quero chamar para o seu boa tarde, Herbert. Boa tarde, Herbert. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, todo mundo, e especialmente ao amigo Eduardo Bernini. Eduardo, estava lembrando, quando pensei em você, que quem nos apresentou um amigo querido, comum, que infelizmente já se foi, Manuel. Manuel era o diretor de RH de uma das empresas que o Eduardo presidiu, e, em algum momento, me apresentou o Bernini. Isso já se vão 15 anos, e de lá para cá nós acabamos construindo uma amizade, participando de comitês pro bono, participamos em conselhos juntos, sempre que tem um cliente na mesa ou um conselho de um dos sócios da mesa, precisando ter um esclarecimento sobre cenário, sobre energia, sobre matriz energética, a gente sempre pede ajuda, pede socorro para o Eduardo. O Eduardo tem uma longa carreira, especialista na área, mas mais do que isso, um grande profissional, trabalhou para o Estado na área de desenvolvimento de energia, trabalhou na época do Covas, no governo, direta e indiretamente, trabalhou como presidente de várias empresas, entre as quais a AES Eletropaulo, participou dos estudos de tudo que se transformou nesse país e é um profissional de mão cheia. Além de um grande escritor, um grande poeta que nos brinda de vez em quando com textos que nos faz refletir. Eduardo Bernini, como te chamo sempre, muito bem-vindo, muito obrigado por ter vindo. Bola no seu campo. Queria alertá-lo que a angústia, que já é grande de todos nós conselheiros, ela é ainda maior quando a gente está no papel de mitigar risco. A única certeza que a gente tem é não ter certeza de nada. E com a crise instalada, não vamos ficar no blá, 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 que todo mundo já conhece, isso aqui não é como o pânico, né? Trombetas do apocalipse, não. Mas estamos com temos na vizinhança uma hecatombe que pode dar em nada e pode dar em tudo. E é dentro desse contexto, ampliando a matriz energética para mais do que hídrica,
ouvir você para a gente poder parecer mais inteligente do que a gente é na frente dos nossos acionistas dos conselhos. Boa tarde para você, Bernini. Muito obrigado novamente. Cara, você é insuperável, não tem jeito. Olha, eu, em primeiro lugar, quero agradecer muito a você, ao Luiz e a toda a equipe da mesa, né, pelo convite. Realmente, um convite irrecusável e que me deixou bastante preocupado. Preocupado por uma razão muito simples. As perguntas que nos fazem estar aqui hoje, tá, precisam de uma introdução. E a introdução eu vou usar uma analogia. Tá? Possivelmente muitos aqui assistiram, outros não vão receber um spoiler, mas tem um filme que eu tenho grande admiração por ele, chama-se... Desculpa aí, mas a minha garganta aqui se emocionou com o seu discurso mesmo, viu? Brincadeira, é segura do ar mesmo. Chama-se Sunset Boulevard. É um filme de 1950, em português chamou-se O Crepúsculo dos Deuses, né? E tem uma abertura, que é um monólogo do William Holden, em que ele conta como é que ele foi parar naquela piscina de bruços e morto. Ou seja, a gente começa o filme sabendo qual foi o crime, né? E é um filme no ar. Então, eu vou começar contando o crime. Tá? Vou começar do fim. Vai faltar energia elétrica nesse verão? É possível que nada de pior venha acontecer? E eu vou começar com uma má notícia. É possível que a resposta certa seja não nenhuma das anteriores, mas ambas, juntas e misturadas. Ou seja, nós não temos nada de certezas absolutas, mas temos que ter um desconfiômetro muito grande. Por quê? Em primeiro lugar, pode chover acima da média histórica. Ao menos parece indicar que o mês de novembro, essa é uma possibilidade real. Pode ser que o verão não se configure La Niña, mas que seja um El Niño um pouco envergonhado. Tá? Embora os cientistas climáticos estimem 70% a probabilidade que a dona do pedaço vai ser a La Niña. Tá? Mas eu tenho uma âncora nessa história. Essa âncora é a competência técnica dos operadores do sistema elétrico. Não tenho conflito de interesse em dizer isso. Não fiz parte dessa turma. Era a outra turma, a turma que opera o sistema. Tá? Tanto na geração, transmissão, na distribuição, é um padrão world class. Bom, legal. Essa ilha de competência, tá, é perfeitamente capaz de segurar o sistema, mesmo caminhando em gelo fino. Eu não tenho dúvida disso, já provou isso no passado, e não tenho nenhuma razão para desconfiar que isso não vai acontecer no presente. Então, o problema não está na operação. E tem um outro argumento importante, né? A tecnologia embarcada nas últimas décadas, em termos do monitoramento das redes, do gerenciamento remoto, sistema de supervisão e controle, é muito mais sofisticado do que quando nós começamos, no setor elétrico, a conversar sobre redes inteligentes, smart grid, digitalização, etc. Quer dizer, houve um avanço, sem dúvida nenhuma. Porém, vamos falar de folclore. Ao longo dos 40 anos que eu estive a serviço do setor elétrico, tá, eu cansei, e cá entre nós também disse muito uma frase. Tá? Ou o setor elétrico criará a maior crise econômica, social, política e institucional jamais vista nesse país, ou ele vai ser salvo por mais uma crise econômica, social e política, das muitas que nós tivemos aí nos últimos 50 anos. Cá entre nós,
foi exatamente isso que se passou em diversos momentos desse período de 50 anos, desse último meio século. Tá? Nós sempre estivemos caminhando em gelo fino. Tá? Agora, caminhar em gelo fino não é uma coisa fácil, impõe riscos. Você mesmo me puxou para a briga aqui, né? Vamos falar de riscos? Vamos falar de riscos. Riscos conjunturais. Tá? Quais os maiores riscos que devemos realmente prestar atenção? Aí é uma opinião subjetiva, é o meu olhar. Tá? Primeiro, nós temos uma inflexibilidade dos fatores de produção no curto prazo. Isso não é dito, principalmente pela imprensa que cobre o setor, não a imprensa especializada. Mas para 2021 e 2022, não tem tempo hábil, não é viável haver uma mudança radical nem na oferta, e aí é que entra a complicação, nem da demanda. Tá? E por que eu sou cético com relação a alterações na demanda para o ajuste dessa situação que poderá se concretizar ou não, dependendo aí única e exclusivamente da chuva, da pluviometria, da hidrologia. É que o efeito esperado, que, ao menos oficialmente, tem sido vinculado, tá? É que, através do aumento de tarifas, né, nós vamos ter aí uma elasticidade de renda funcionando sobre a demanda, coisa que eu, pessoalmente, já estudei no passado e não é um tema muito claro. Não é ciência exata por trás desse comportamento. Está esperado, principalmente quando se trata de elasticidade de preço de curto prazo. O aumento que está acontecendo aí talvez não provoque uma redução da demanda, um ajuste pelo lado da demanda. Em 2001, 2002, todos nós estávamos vivos e, portanto, nos lembramos, no tal do apagão, que não foi apagão, o ajuste da demanda aconteceu por um fenômeno social de adesão e credibilidade do governo que havia conseguido debelar a inflação com o Plano Real. Não teve nada de engenharia elétrica nem de economia. Teve, sim, de psicologia social, de um pouco de antropologia, um pouco de sociologia, porque foi efetivamente esse o grande fator que diferenciou a possibilidade ou não de nós termos desligamentos no fornecimento de energia elétrica, que não aconteceu em 2001, 2002. Então, é uma situação diferente da que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque o governo da época gastou todo o seu capital reputacional na administração da crise e não conseguiu sequer eleger um sucessor. Passo a pergunta e não espero resposta. Tá? É possível fazer um paralelo deste fenômeno com o Brasil de 2021? Eu estou aberto a ouvir os argumentos teóricos e os fundamentos empíricos para saber se haverá uma jornada cívica, tá? Caso a situação efetivamente deteriore. Um outro ponto importante aí que, em alguns artigos, né, o Edvaldo Santana já escreveu sobre isso, o Paulo Pedrosa também já escreveu sobre isso, são dois cabeças, né, capa pretas aí do setor, né, sobre um cisne negro que pode pousar nesse lago dos cisnes improváveis, tá? Mas é um cisne de alto impacto. Tá? O deplecionamento, palavra bonita, né? O esvaziamento dos reservatórios, traz um problema. A coluna d'água se reduz e reduz a potência. Consequentemente, com as mesmas máquinas, nós estaremos atendendo instantaneamente menos carga.
nós não vamos conseguir atender a toda a carga. Tá? Muito bem. Isso é um problema? É um problema. Os operadores vão saber como lidar isso? Com certeza, sim. Mas isso não significa que, num caso limite, e aí estamos falando de riscos extremos, tá? O rolling blackouts, que nada mais é do que fazer corte seletivo e rotativo de carga para manter a tensão e frequência do setor estável, tá? Não é uma hipótese implausível, tá? Se nós considerarmos os efeitos locais. Então, senhores conselheiros, senhores gestores de risco, prestem atenção neste lado, porque, de repente, a sua instalação de serviço, a sua instalação industrial, pode ter que entrar dentro de um rodízio. Tá? Isso vai ter que ser lidado. Tá? É um fato. Como administrar essa situação vai variar muito em função de um outro fator que não é tanto um cisne negro, mas é um dado da realidade. O uso e a dependência da energia elétrica, seja no ambiente familiar, seja nas atividades produtivas, sobretudo de serviços, mudou radicalmente. Não é a mesma de 2001, 2002. Certamente não é. E um outro fator importante. Em 2001, 2002, nós ainda estávamos vindo de décadas e décadas em que a energia elétrica era muito barata, extremamente barata. Por conta do modelo estatal, não vamos entrar nessa discussão de por que a tarifa de energia elétrica era barata. Era barata, bom, muito barata. E hoje não é. 2 pontos de diferença. Por ser barata, nós tínhamos até um desperdício. Nós tínhamos aí uma quantidade de desperdício de energia elétrica nas nossas instalações familiares ou profissionais, né, muito grande. Então, fazer um corte voluntário, como foi o de 2001 e 2002, de quase 25% do consumo de energia elétrica, né, não me parece muito factível. No momento em que nós temos lâmpadas de LED que já substituíram plena e totalmente as lâmpadas incandescentes, nossos equipamentos foram renovados e foram renovados por equipamentos mais eficientes. E aquilo que muitos de nós fez em 2001, 2002, que é desliga o freezer e mantém a geladeira, eu não sei não se isso vai ser tão viável. E no setor industrial? E no setor de serviço? Com certeza não existe uma gordura muito grande para ser utilizada como como moeda de troca. Tá? Então, vejam que a questão que nos comove do ponto de vista de risco conjuntural é que não esperem grandes transformações do ponto de vista que vai haver uma ampliação da oferta. E eu já estou jogando a situação para 22. Tá? E poderia falar também de 23. O que já está programado, o que já está em andamento e que tem relativa segurança de entrar na fase de comissionamento, entrar em operação, vai entrar. Agora, deltas significativos, pessoalmente, eu não acredito. E o ajuste pelo lado da demanda também não é muito tranquilo. Então, vamos todos cantar que chova 1000 dias sem parar, tá? O que eu acho que dificilmente vai acontecer. E aí, dentro do tempo, que eu não quero avançar demais aqui para ter a possibilidade da gente conversar em bate-papo, em pinga-fogo, tem riscos estruturais também, não são só os conjunturais. Tá? Se nós passarmos ilesos em 2021, 2022, não quer dizer que nós estamos bem.
não tem mais um problema. Porque aí eu recorro a outra analogia, né? O microconto do Augusto Monterroso, escritor mexicano, né? Que tem 8 palavras. O conto inteiro tem 8 palavras, é um microconto. Quando ele acordou, o dinossauro ainda estava lá. Quem acordou? Quem é o dinossauro? Eu deixo a criatividade, a imaginação de todos, tá? Mas o fato é o seguinte, se nós passarmos ilesos, eu tenho certeza que nós continuaremos tendo a convivência de alguns dinossauros, plural, tá? Por que eu faço essa provocação? Em primeiro lugar, porque talvez nós estejamos fazendo perguntas extemporâneas, fora do tempo, fora da análise situacional que nós estamos hoje vivendo e que passaremos a viver mais intensamente para frente. O enunciado dos problemas mudou. As perguntas que nós conhecíamos, as respostas certas, mudaram. Esse é o grande problema. Nosso cérebro automático, que responde aos estímulos de curto prazo, está condicionado a buscar resposta naquilo que conhecemos, a despeito do fato de que nós não estamos sintonizados no fato de que as perguntas estão mudando. O enunciado das perguntas está mudando. E, por mais que nós tenhamos orgulho daquilo que fizemos em verões passados, e temos razões para isso, sistema interligado, o aproveitamento pleno e eficiente da capacidade do recurso energético mais abundante que nós tínhamos, que era a fonte hidráulica, tudo isso nos orgulha, tá? Mas nós, nos últimos verões, que nem no filme, né? Nós deixamos de fazer algumas coisas importantes, tá? Talvez porque há uma forte tendência hoje de que nós não gostamos de incomodar muito o nosso córtex pré-frontal, não, tá? Porque ele consome muita energia, ele nos gera insatisfação, inquietude, tá? E é por isso que muitas vezes nós tornamos o curto prazo nossa razão de viver e ser feliz. Só que no que se refere ao pano de fundo que nós estamos tratando, mudanças climáticas, transição energética, descarbonização e um tema que eu vou provocar, mudanças no modo de produção capitalista, né? A zona de conforto não pode ser muito confortável. Tá? Por quê? Porque nós não temos certeza se os efeitos que nós estamos sentindo são conjunturais ou se são estruturais. E aí vem o problema que deve nos tirar o sono como fator de risco. A escassez de recursos naturais e os impactos climáticos vão precisar de mais tecnologia, mais inovação, mais criatividade do que em qualquer outro momento da história da humanidade. E tem outra camada que, como cientista político e sociólogo amador, de fato eu sou um filósofo de bar, dou opinião sobre tudo, sem a menor dúvida, nós vamos precisar de uma engenharia social e política ainda muito mais complexa do que nós tivemos em qualquer outro momento da nossa história. Porque o problema é global, não é local. Então, a problemática ESG, sim, é verdadeira. Não surgiu ontem e nem será resolvida amanhã. Se nós pegarmos só o I, né, só o environmental da história, tá? Ele não é coisa de hippie do movimento da contracultura dos anos 1960. Tá? É fruto do Clube de Roma, que, por sinal, foi fundado por um industrial italiano e um cientista escocês em 1968. O ano que não acabou, segundo os Ventura, mas também faz um contraste com esse ano de 2020, que insiste em não acabar. E do relatório
os limites do crescimento, que pouca gente leu, hein? Cá entre nós. Não estou dizendo que ninguém leu. Pouca gente leu 1972 e que foi encomendado pelo Clube de Roma a um insuspeito MIT. Então, nós não estamos falando de coisas que começaram ontem. Tem um fashion na coisa aí, né? Mas o fato é o seguinte, o problema, o dinossauro já estava na sala faz tempo. Nós é que acordamos agora falando, ih, caramba, tem um dinossauro na sala mesmo. E agora, o que nós vamos fazer com ele? E essa encrenca, na minha visão, né, vai acabar sobrando para nós, conselheiros de administração. Porque nós temos uma carta-mandato com a geração sustentável de valor no longo prazo. E esse longo prazo não é 2050. É possivelmente 2023, 2024, 2025. Tá? É no próximo quinquênio. Eu, pelo adiantado da hora, não vou falar sobre o S, mas o S tem toda a correlação com isso. Porque, cá entre nós temos um problema que vai cair no colo dos conselhos de administração, que o problema central é a requalificação e a realocação de capital humano. Gente, pessoas, CPFs, estão ficando obsoletos. Nós estamos ficando obsoletos e eu estou ficando obsoleto. Porque a velocidade das transformações está exigindo uma requalificação humana. Se nós pegarmos aí o movimento da afirmação dos direitos civis do século XX, as lutas sociais do século XIX, os luditas no início da Revolução Industrial, a automação no século XX, nada se compara ao desafio que nós temos hoje com o fator humano. Pessoas que consomem, pessoas que precisam de renda, precisam de saúde, essas coisinhas bobas aí, né? Portanto, mais cedo ou mais tarde, essa coisa vai cair no colo de nós, conselheiros. E o que tudo isso tem a ver com a crise hídrica e energética? Tem tudo a ver ou não tem nada a ver, depende de como é que a gente olhar a luz que o prisma projeta. Né? Alguns highlights. Tá? No século XXI, esta é a terceira vez que o alarme da dependência hidroenergética em Pindorama, país do futuro, soa com incidência. 2001, 2002, 2012, 2013 e agora 2021. Não é novidade. Só está se surpreendendo quem esteve distraído ou andou fazendo outras coisas que não prestou atenção nisso. O planejamento energético, do qual eu já fui um atleta militante, tornou-se assíncrono. Eu nunca vi ninguém falar essa palavra associada ao planejamento energético. E nem eu. Eu estou colocando pela primeira vez, provavelmente vou tomar algumas estilingadas dos meus ex-colegas. Mas não tem problema. Ela está assíncrono em relação ao presente e ao futuro. E tem mais. Ele está extemporâneo no diagnóstico da problemática e da solucionática, como diria o Maguila. Durante uma crise, nós temos aí um histórico de que surgem soluções mirabolantes, voa pena para todo lado, e aí aparecem algumas ideias que são razoáveis, brilhantes. Por exemplo, vou dar exemplo de duas. No governo Fernando Henrique, o programa emergencial de termoelétrica, tá, apareceu, mas o que ele virou de fato? Ele virou um voo de galinha. Não que a opção da termoeletricidade a gás não faça parte integrante da transição energética como uma alternativa da transição energética. O gás é um energético de transição inquestionavelmente. Os projetos estruturantes das grandes hidrelétricas amazônicas, no período Lula e Dilma, tá, se propunham a criar realmente uma geração de grande porte a ser transportada e socializada dentro do sistema de transmissão dos custos de transporte de energia. Os problemas
que aconteceram, estão acontecendo depois, mostram que teve um certo voo de galinha também envolvido nessa história. Ou seja, passada a crise, o nosso grande risco é nós voltarmos para a nossa zona de conforto e fazer de conta que tudo continua como está. A título de conclusão dessa minha primeira intervenção aqui, tá? O sistema de equações que precisa ser construído para governar, veja, governar, então voltei a falar de governança, tá? É de governança no final que eu estou falando. Para governar essa transição com a tríade central do desafio das mudanças climáticas e sobrevivência da espécie humana, transição energética, descarbonização e mudança no modo de produção, nós precisamos decodificar algumas coisas. Primeiro, transição energética não é um domínio teórico e prático unidisciplinar, é multidisciplinar. Não é, portanto, um papel que vai ser exclusivamente exercido pelo planejamento energético. Esse é um ponto crucial. Então, não adianta ficar olhando, não, mas o que a gente vai fazer com o carvão, com o gás, com isso aqui. Nós temos que ter uma visão holística do problema. O nosso cérebro automático continua a nos dar sinais de que a questão central é a substituição de fontes energéticas obsoletas por outras mais novas. Tá legal, é uma versão schumpeteriana da destruição criativa. Mas o problema é que a chave do tesouro da descarbonização está em mudanças do modo de produção. Na definição de Karl Marx, tá? É a união de forças produtivas e relações sociais de produção. E é isso que vai fazer com que vai cair no colo dos conselhos e do direcionamento estratégico lidar com essas questões. E por que eu digo isso? Porque, claramente, eu saio de tudo aquilo que eu li sobre o que se passou na COP26, por exemplo, tá? Com uma grande vontade de tocar o tema de abertura lá daquela série, o Arquivo X. Tá? Gostaria ter aqui uma trilha sonora ao fundo, porque a verdade está lá fora, e é uma verdade inconveniente, por duas razões, no meu entender. A agenda temática dos conselhos vai, de alguma forma, ter que incluir um assunto que entra muito tangencialmente, e principalmente quando se trata de as questões ligadas à política pública para a economia. Tá? Juros, essas coisas que a gente se diverte bastante. Mas tem duas perguntas que são muito mais relevantes, e essas que eu vou deixar para as perguntas, como a resposta vir das perguntas que vocês vierem a fazer. Primeiro, qual vai ser o papel dos Estados nacionais na transição para esse futuro desejado? O que nós vimos na COP26 foi que há um tremendo bate-cabeça entre os Estados nacionais. E aí vem a segunda pergunta, mais crítica ainda. Qual vai ser a real capacidade de governança da transição energética, da descarbonização, das mudanças do modo de produção a partir dos organismos multilaterais em face às tensões geopolíticas que estão sendo crescentes? Então, nós, conselheiros, nós, administradores, conselheiros e gestores, diretores estatutários, estamos numa bananosa. Porque nós vamos ser extremamente demandados e nem todas as respostas estão totalmente ao nosso alcance. Nós vamos fazer as políticas ESG dentro das organizações? Vamos lá, gente. Bota banner,
vamos sensibilizar, vamos estimular, vamos fazer as ações corretivas e preventivas, não tenho dúvida. Mas o problema é um pouco acima e depende do que os Estados nacionais, da governança das políticas públicas e da governança geopolítica vai ser capaz de dar resposta. E as respostas, neste momento, são contraditórias, são fracas e nos colocam numa tremenda bananosa. Mas eu deixo a resposta sobre esse desafio, que é leninista. Tá? Já falei em Marx, por que eu não posso falar em Lenin? Tá? 1924. O que fazer? Lenin fez esta pergunta e eu hoje faço também essa pergunta. O que fazer? Nós estamos numa bananosa. E não é por conta desse problema, vamos dizer assim, conjuntural, que é grave, não tenho dúvida. Tá? Mas me parece que nós temos a possibilidade de escapar ilesos. Tá? Mas do desafio seguinte, eu não tenho dúvida. Nós vamos ter que encarar esse desafio da melhor forma possível. E era isso, gente. Agora é com vocês. Obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Dá para tomar um Rivotril antes? Você não está vendo que eu estou tomando aqui? É que eu tomo uma forma diluída. Ô, Benene, eu vou pegar uma fala da... Como uma pessoa da audiência, Sandra Capel, ela pegou um ponto aqui que eu acho que ela junta bem o E com o S, viu? Ela falou que se alguém ouvir o pedido para chover 1000 dias, nós vamos ter problema de inundação. Tá certo? Então... É corretíssimo. Cuidado com o que desejas, pois poderá ser atendido. Tá? Exatamente. Mas juntando uma pergunta dela que vem na sequência, junto com o Kiko, nosso sócio aqui, não tem muito descuido em relação a nascentes, a parte de represas, as margens das represas. Não tem muito descuido e depois a gente fica chorando o que perdeu. E como é que eu tiro, por exemplo, um bairro que se instala em cima de um manancial? A Vila Pantanal, por exemplo, os meus colegas de Eletropolo vão saber do que eu estou falando mais do que eu sou capaz de lembrar. A questão é a seguinte, Luiz, a provocação é válida, tá? Porque nós vamos ter que agir, sem dúvida nenhuma, no micro e no macro. Tá? Proteção de matas ciliares, proteção de nascentes, proteção da recomposição, tá? de um equilíbrio que permita, por exemplo, no caso brasileiro, aí, a afluência dos rios amazônicos para vir chover, não 1000 dias, tá? Por favor, nada de 1000 dias. No Sudeste, tá? Sim, isso é problema. Se nós tivermos uma desertificação crescente da Amazônia, é um problema. Tá? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos desenvolvendo uma capacidade de ter uma agricultura muito mais consciente e muito mais ativa do ponto de vista ambiental. 2, alimentos nós vamos ter que continuar a produzir, e o que nós temos de desafio é como é que nós vamos conseguir aumentar a produtividade por hectare, mesma velocidade com que, eventualmente, não a fome humana, não é Malthus, mas não é a discussão do crescimento geométrico da população e o crescimento aritmético da produção de alimentos, da produtividade. Qual é o impacto que as mudanças climáticas irão trazer. O que aconteceu com a agricultura brasileira nesse ano, principalmente do Centro-Oeste, tá? Eu sou conselheiro lá de várias usinas naquela região. O
que a cana sofreu, o que o milho sofreu, o que a soja na borda do Cerrado, que não pegou a afluência dos rios amazônicos em direção ao centro-oeste, foi uma barbaridade, né? E aí está aí o preço do milho, está aí o preço da carne, está a inflação e os problemas decorrentes. Você citou, nós há uns 14, 15 anos atrás, nós trabalhamos juntos nesse mundo de usinas, né? E eu me lembro na época, quando elas estavam meio que se descobrindo como empresas de energia, né? Eu me lembro na época, nós temos ouvido de um especialista de que a gente tinha uma geração muito grande de energia desperdiçada por falta de investimentos e incentivos para levar essa energia para pendurar lá no linhão para ser distribuído, né? Isso foi corrigido de alguma forma? Melhorou bastante. Do tempo em que eu fui gerente da Agência para Aplicação de Energia e me caiu no colo ter que tentar coordenar, porque isso foi só tentativa de coordenar, um programa de cogeração para o setor sucroalcooleiro aqui de São Paulo, que foi lá para 91, 92, tá? Para a situação que nós temos hoje, não só de competitividade e integração energética, com que o setor sucroalcooleiro, que se transformou em sucro energético e não sucro alcooleiro, né? É um fato. E isso representa também uma outra vertente que eu não abordei, por também falta de tempo, não por desconhecimento ou por deixar de ser importante. O etanol é uma fonte extremamente importante para a reforma, para a sua reforma, gerar hidrogênio. Tá? O etanol é, sem dúvida nenhuma, a solução mais conveniente para o modal transporte individual através dos veículos híbridos. Tá? Então, existe, isso exemplifica claramente, por que nós temos que ter uma visão holística sobre transição energética. Tá? O último leilão que houve aí das usinas foi um leilão extremamente competitivo, tá? E continuado. Então, biocombustível, tá? É algo que vai estar na prateleira. E, felizmente, houve, no caso brasileiro, um avanço muito grande, inclusive, de uma espécie de depuração empresarial que fez uma triagem dos grupos mais capacitados e menos capacitados a serem competitivos nessa nova fase. Muito bom. O Eduardo Doni mandou uma pergunta sobre: será que não estaria na hora de avançar em programas de gestão de demanda baseada em medidores inteligentes para ter melhorar a demanda por capacidade instalada, eficiência nesse sistema como um todo? Olha, esse é um tema que me acompanha, quer dizer, me acompanhava. Ultimamente eu estou meio afastado de me aprofundar nesse tema. Desde os tempos, e foi a razão pela qual eu fui lá para o Instituto de Eletrotécnica e Energia, me meter lá no mestrado multidepartamental, e desde 1989, que é um assunto de extrema relevância. Tá? Porque o que é gestão de demanda nada mais é do que como é que eu consigo estabelecer padrões de racionalidade no uso da energia sem ter um prejuízo nas funcionalidades, no nível de satisfação de utilidade que eu sou capaz de tirar dos equipamentos que eu me utilizo para alcançar essa utilidade, essa satisfação. Muito se avançou, sem dúvida, não vamos também ser negativistas, né? Muito se avançou, mas eu acho que há uma nova realidade. A tecnologia que nós tínhamos de supervisão, controle, de automação, não se compara. E não vou nem discutir se com 5G ou 6G
isso vai melhorar. O fato é que já é possível, com o 4G, com redes, com o Wi-Fi, de nós termos um nível de automação extremamente significativo em todas as instalações. Então, isto é uma realidade. Ô Bernini, dois drivers, né, nesse cenário ambíguo e incerto, mas tem dois drivers que eu queria entender um pouco melhor. Uma é a diversidade, podemos dizer assim, na geração, com fontes alternativas, não só para tapar buraco da crise hídrica, mas a eólica, solar, ou seja, outro tipo de matriz, equilibrando melhor o processo de desenvolvimento de tecnologia. Tem essa vertente. E tem uma outra vertente que me parece está se desenvolvendo, mas eu não sei se é suficiente ou tem igual volume de problema que a geração tem, que é a distribuição. Como é que está, na sua ótica, a distribuição no país? Bom, em primeiro lugar, eu acho que nós deveríamos, a primeira parte da sua provocação, tá? A questão aí da diversificação, tá? Eu acho que os nossos planejadores, e aí me ponho com a velha farda, né? Nós temos que estudar um pouco mais a teoria do portfólio de Sharpe. Nós temos que ter diversidade. Então, o problema é a concentração de risco. Então, a viabilidade tecnológica, tá, ela é, hoje, exponencial. Nós estamos vendo aí avanços que há décadas não se via acontecer, tantas novidades, como, por exemplo, a questão do hidrogênio verde, não cinza, o verde. Tá? E impactando não somente a geração de energia centralizada em grandes instalações, dependendo de sistemas de transmissão, de transporte, no atacado, para poder chegar ao varejo nas redes de distribuição. Agora, o conceito das redes de distribuição está em mutação acelerada. A possibilidade que nós venhamos a ter uma geração distribuída de menor porte, descentralizada, não é somente porque fica bonito aquele telhado tal, com aquele painel fotovoltaico, tal, dá um outro charme para a arquitetura da edificação. Não. É uma realidade. Né? E essa realidade, né, transforma muito como é que é a relação dialética que existirá entre a rede, seja ela a rede de transmissão, mas principalmente a rede de distribuição, e esses múltiplos produtores e consumidores de energia. É uma solução massiva? Vai resolver todos os problemas? Não. É parte do portfólio. Nós temos que olhar as opções da transição energética como portfólio. Tem gente que defende, não, tem que parar com tudo, nós só vamos fazer usinas nucleares. Eu digo, e não vamos entrar na discussão sobre as nucleares, porque aí eu me entusiasmo e não vamos cair nesse risco. Então, veja qual é o ponto. O ponto é diversificação para diminuir riscos. Descentralização para incentivar inovações e disrupturas tecnológicas que se transformem em parte de um grande portfólio de alternativas descarbonificadas. Esse é o ponto. Não adianta chorar, não. Quem tem posição em petrolíferas, gasíferas é diferente. Gasíferas vai ter um grande espaço.
vai ter que se contentar com ganhos especulativos, como está acontecendo agora. Tá? Mas não é uma solução estrutural. Carvão, idem. Tá? A China precisa de mais carvão, porque senão ela vai parar suas fábricas. Legal. Por isso que o artigo de hoje, aí, da entrevista, o professor lá, o Stefold Gabriele, no Valor, é muito interessante. O que está em jogo, efetivamente, são as dores do parto e, possivelmente, as doenças de infância que nós vamos ter na questão de custos. Custos. Nós estamos vivendo hoje um espasmo, primeiro espasmo significativo, de que nós temos aí um problema de inflação de custo estrutural global. A ideia da globalização como um instrumento para garantir low costs está sendo questionado, está sendo afetado. E não foi a pandemia. A pandemia apenas é um fenômeno que trouxe a valor presente toda a dor, os dilemas, os dramas, as dúvidas e as soluções que nós vamos ter que construir, talvez, em 2 décadas. Ela trouxe a valor presente a coisa. Ela não é culpada disso. Ela é apenas um fator deflagrador é um acelerante dentro de um processo que já está em andamento. Então, o desafio que nós temos quando olhamos transição energética, toda as complicações que decorrerão da descarbonização, nós temos que pensar o seguinte: o que está em jogo é um modo de produção. Marx analisou o que fizeram com a teoria dele, nós não vamos discutir, não é o meu problema no momento. Mas o fato é o seguinte: a análise do funcionamento do capitalismo e o que está hoje sendo questionado do ponto de vista das transformações necessárias à sobrevivência da espécie humana tem a ver com o conceito de modo de produção. Como é que eu mudo o modo de produção? Na história, os processos se deram pela dor, por guerras, por rupturas, por fome, por uma série de decorrências da dor social, da dor política, da dor histórica. Nós temos a oportunidade de construir uma transformação no modo de produção que vai ser pelo amor. Queremos isso? Não queremos? Isso aí vai ser fácil de ser construído? Não. Definitivamente não. Por isso que eu lancei aquelas 2 provocações, que é a minha leitura da COP26. Né? E o retrato é muito condizente com o artigo que o Martin Wolf escreveu para o Financial Times, que foi reproduzido aqui pelo Valor, né? Antes da COP, onde ele cantou a bola. Ele cantou. Ali está exatamente, está cantada a bola do que vai se desdobrar. E isso tem que ser parte da nossa agenda estratégica em qualquer conselho de administração. Não tem como evitar mais essa preocupação de como é que nós vamos ter planos de 10 anos sem levar em consideração esses fatores. Os mercados de investidores, sejam fundos, sejam empresas que geram riqueza e, na hora de melhorar o portfólio, investem, né? Estão mais preocupados na transmissão, porque tem aí uma série de leilões, né? E fazendo as contas, pelo menos no papel, a conta é bem paga, tem bom retorno, mas não se discute a ponta da distribuição, a relação cativa que essas distribuidoras têm com as casas, com as famílias, com as indústrias, com as empresas, com o país. É como se fosse um grande povo cheio de garras e braços, com informações sobre as pessoas, sobre o consumo, melhor do que do Facebook.
E todo mundo, ninguém usa isso. Como é que você vê esse negócio, ou seja, das próprias linhas de distribuição serem fonte de informação para tudo no planeta? O negócio, o modelo, vamos falar em governantez, corporativez, tá? O modelo de negócio da distribuição, ele aquela história do monopólio natural, monopólio de área, tal, ele vem morrendo lenta, segura, gradualmente, e só não é mais rápido porque, infelizmente, a ousadia dos nossos políticos, porque é uma decisão política, tá? É muito tímida e, consequentemente, não quer acelerar aquilo que na América do Norte, na Europa, de um modo geral, já se consolidou há muito tempo. Distribuição é fio, não é comercialização e atendimento ao cliente final. O cliente final opta. Ele tem um outro elo de uma cadeia de valor, tá, que é competitivo. O que eu preciso é garantir como se conseguiu na geração através da transmissão. Por isso que a transmissão é uma renda fixa muito boa. Rende bem acima aí do IPCA+. Tá? Por quê? Porque ela é só um meio de passagem. Ela é só um elo no qual transitam os elétrons para lá e para cá, e elétron não tem cor, não tem cheiro, não tem como identificar. Então, ela é um negócio que é uma renda fixa que rende, é um CRI que rende IPCA mais 8 e pouquinho. Né? É bastante, é bom, não é ruim, não. Tá? A distribuição tende a ser exatamente isso. Tá? E o universo do atendimento dos clientes vai ter que caminhar, inevitavelmente, para uma solução muito mais próxima do que a situação que nós temos hoje, que é totalmente injusta e assimétrica. Os grandes consumidores se favoreceram no mercado competitivo e no mercado livre. Os consumidores cativos, Joe, e muitos de vocês, acho que todos que estão aqui na física, sim, nós estamos pagando o custo decorrente da cobertura de um diferencial que deveria estar alocado na rede e não na commodity, não no megawatt-hora, no elétron. Nós temos uma disparidade. Isso já foi amplamente reconhecido, que isto é uma distorção. E essa distorção vai mudar profundamente o modelo de negócio da distribuição. Ou seja, a correção dessa distorção vai mudar tremendamente o negócio da distribuição. E não é por outra razão de que todos os grupos econômicos que controlam distribuidoras já estão com um pé e meio do outro lado do balcão, trabalhando efetivamente na comercialização livre, esperando o momento que o último consumidor cativo não vai apagar a luz, mas vai pagar a última conta. Em algum momento isso vai chegar. Obrigado. Bom, Bernini, espero que a gente não tenha tirado o sono do Elon Musk com isso, né? Pelo contrário, eu acho que ele com certeza é um winner dessa história. Porque quando a gente fala daí do risco de escassez, inclusive internacional, pensar na substituição de frota para carros elétricos, realmente tem que inventar a outra ponta de como carregar isso tudo depois, né? Meu caro, rapadura é doce, mas é dura, viu? Não é fácil, não. Maravilha. Bom, estamos chegando aqui no final do nosso tempo da
do Mesa ao Vivo, e aí eu queria pedir para você nos deixar uma mensagem aí de onde eu aposto todas as minhas fichas. Todas eu não recomendo. Eu sou adepto da teoria do portfólio de Sharpe, tá? Vamos avaliar melhor essa distribuição e alocação de riscos aí. Eu recomendo que, antes de mais nada, a gente precisa estudar finanças, porque faz bem, não só para o bolso, mas também para o modelo mental. A minha mensagem é que todo esse movimento que está culminando nesse momento com esse acrônimo ISD, ele tem uma inércia e tem uma autopropulsão muito forte. Isso não quer dizer que nós vamos entrar em voo de cruzeiro automaticamente. Não vamos nos iludir. Eu acho que existem pessoas que estão sendo muito cínicas em relação ao tratamento do tema, tá? Existem pessoas que estão sendo muito naif em relação ao tratamento do tema, e nós precisamos ter aí, talvez, um ceticismo progressista, tá? De que não vai ser fácil, não é mamão com açúcar, tem custos, exige esforço e, principalmente, um esforço que eu, infelizmente, não consigo ver nos estados nacionais com a capacidade de ter um direcionamento estratégico. Se a gente chamar de Mundo SA, tá? Tem um conselho de administração que não consegue dar um direcionamento estratégico, não sabe qual é o modelo de negócio, não sabe como o negócio gera valor e não tem a menor ideia do que seja o seu modelo de governança. Tá? Não tem accountability de nada, não tem feasibility de nada, tá? E, ao mesmo tempo, nós temos aí na gestão, né, vamos chamar da direção estatutária, tá? Na verdade, é um arquipélago de ilhas cheio de pet projects. O problema, para mim, é quando os pet projects são estáveis, tal, a gente pode até achar alguma, mas estão mudando de pet toda hora, né? Então, isso tudo traz uma grande sensação de insegurança, mas eu considero que é absolutamente inevitável que, aos trancos e trombolhões, nós vamos caminhar nessa direção de encontrar um equilíbrio entre o I e o SD no contexto da maior ameaça, que são as mudanças climáticas de curto prazo. Não é o problema de 2050 só, dos 2 graus que precisam ser reduzidos, precisam ser estabilizados, etc. O problema é que nós já estamos sentindo isso. Vai afetar os nossos negócios, vai afetar o nosso plano de negócio, e nós temos que começar a criar os fatores mitigantes de risco. Então, olho vivo e faro fino. Não tem outro jeito de dizer. Obrigado, Benini. Herbert? Benini, muito, muito obrigado, cara. Namastê. Benini, muito obrigado mais uma vez. Uma aula, como sempre. Você é um grande professor para todos nós. Foi um prazer muito grande ter estado aqui com você nesse bate-papo. Espero que todo mundo que acompanhou tenha levado com isso algumas sinalizações importantes para avaliar suas posições, seus riscos e como construir o futuro das empresas por onde todos andam. Lembrando a todos que a partir de amanhã esta live estará disponível no canal do YouTube da Mesa, assim como todas as demais lives já realizadas por nós. Lembrando a todos que a live sempre acontece na primeira quinta-feira do mês, das 17 às 18 horas.
Muito obrigado a todos. Cuidem-se e até o próximo Mesa ao Vivo.